Vamos lá, pessoal. Tem aqui esse caracolzinho. Eu vou mostrar como eu fiz aqui rapidão, mas eu fiz foi com o Helix. A gente cria um Helix e um círculo e joga o sweep nele aqui, ó. Aí ele vai meio que responder o tamanho do círculo com o caminho do Helix, tá vendo? Então, a gente tem ele aqui, né? Aí eu só mexi aqui no End e no Start Radius, no 8 também, né? Para baixar ele aqui, né? Para fazer um caracolzinho. E aqui no Sweep, em Caps, eu coloquei esse size nele aqui, para ele ficar redondinho assim, tá vendo? Então, só converti ele depois para objeto inteligente. Vamos começar o tutorial. Vamos ativar aqui o modo de faces. Vindo aqui em Sweep, a gente vai agora em uma pequena pausa nesse vídeo aqui, só para você ir lá embaixo e clicar no botão de se inscrever, dar um like nesse vídeo e deixar um comentário. Bora pro vídeo de novo. Select e vamos colocar Set Vertex Weight. Aqui a gente vai colocar 0, né? Então você já vai perceber que ele está vermelho aqui, né? A gente vem aqui no menu de pontos, por exemplo. E aqui em Vertex, né, na tag de Vertex, a gente vai colocar Use Transfer, que em alguns softwares mais antigos vai estar Use Fields. Ele vai abrir essa aba de Fields, a gente pode deletar o Freeze, né, e vamos criar aqui um novo que vai ser o Spherical Field. O Spherical Field, a gente não vai utilizar ele mexendo, né, fazendo a animação dele, mas sim a gente vai utilizar ele para onde vai ser o start do nosso efeito, né? No caso aqui vai ser nessa parte aqui inicial. Eu vou colocar ele aqui na bundinha dele aqui e a gente já vai fazer algumas alterações. Voltando aqui, a gente consegue agora, depois que fez isso, a gente já pode vir e dar um freeze. E quando a gente dá um play, nada acontece ainda. Mas o que a gente vai ter que fazer? Colocar aqui como add e aqui embaixo em none a gente vai colocar grow. Quando a gente dá um play, você já vê que ele já vai estar fazendo aí o percurso, né? Como aqui a gente vai ter que pôr mais tempo para ele percorrer, né? Todo ali, talvez até mais, talvez uns 15 segundos. Ele vai percorrer isso aí. Deixa eu ver, dou 11 segundos. Dentro dessa pasta Freeze, a gente tem a pasta Radius, que a gente vai adicionar agora um Shader Field. Esse Shader Field ele vai ficar aqui dentro. A gente vai colocar Add nele também. E aqui em Shader a gente vai colocar um Noise, para a gente adicionar mais uma forma diferente ali desse negócio, né, dele estar observando aqui, ó, tá vendo? Então dessa forma você vai ver que ele está não mais linearmente, né, e sim com um ruído junto. E a gente vai fazer as configurações disso aqui agora com base do nosso ruído. E aqui dentro desse noise a gente consegue colocar algumas formas, né? Por exemplo, Luca, você vai ver que ele vai reagir de uma forma diferente, né? A gente tem também, sei lá, o Electric também, que é muito interessante, a forma que ele vai reagindo aqui. No Animation Speed, por exemplo, você colocar 1, você vai ver que ele vai ter essa animação mais rápida. Não sei porquê, mas pesou aqui, né? Eu tenho então essa animação mais rápida aqui, sem ter aquele atraso, né? Por exemplo, 0,5, 0,5, por exemplo, então vai ficar um meio termo, né? Ele ainda vai manter, né? Dependendo do que você for fazer, eu gosto de deixar 0 aqui para ter esse delayzinho mesmo. Caso você queira mexer na velocidade da animação também, aqui dentro do Freeze, né, em Radius, geralmente vai vir em 10. Você pode pôr em 20 ou 15, dependendo da velocidade que você quer, né? Inclusive dá para você fazer até keyframes, que ela começa queimando devagar e depois queime mais rápido. Então vamos deixar 15 aqui por enquanto. E você pode ter esse controle aí. Vou vir nessa tag do Vertex que a gente criou, né? Aqui em Basic. Vou colocar um nome nela, em vez de vou colocar Vertex. Vou colocar Vertex 1. Ou então queimando. Vou deixar ela assim, pra gente saber qual que é ela, né? No caso. E vamos adicionar nela aqui uma layer, né? Botão direito, add new layer. New layer, né? Então, Ctrl arrasta, vai criar outra. E botão direito de novo, add new layer. Aí vai ficar cada uma com uma cor diferente, para você saber qual que é qual. Então nessa verde aqui eu vou pôr queimando 2, para não ter problema. A gente pode fazer o seguinte, ó, dentro dessa vertex aqui, que é a que a gente fez queimando 2, a gente vai deletar essas aqui e vai colocar essa vertex queimando aqui dentro. Pode parecer um pouco confuso, mas é tranquilo, ó. A segunda que a gente criou, a gente pode até pôr outro nome nela aqui, delay.
queimando delay, e a gente vai criar, e dentro do field da delay a gente vai deletar tudo e vai jogar a tag que a gente colocou aqui, né? Ela vai ter aqui também os nossos parâmetros aqui. E aqui dentro a gente vai adicionar então o nosso amigo delay. E dando um play aqui, você vai ver que agora ele tem meio que ele demora um pouquinho, né? A gente consegue mexer no efeito dele aqui 100%, ou olha lá, 100% até dá uma travada. Lá, 69%, tá vendo que ele tem meio que um atraso aqui, né? O próprio nome já fala, é o delay. Então tem o smooth, tem o spring, que ele meio que vai repetindo aqui, ó, ele vai e volta, né? Que é interessante também. E tem o linear. Eu prefiro usar o smooth aqui nesse caso para ele dar uma suavizada mesmo nessa queima, beleza? Agora, o material que eu criei aqui, vamos dar um pause aqui agora. O material que eu criei aqui foi o seguinte, você pode criar um composite material, né? No caso eu estou usando o Octane, né? O composite material. Dentro do composite eu só puxei 2 materiais, né? Você simplesmente, ó, você vai puxar ele aqui, submaterial, puxou de baixo também. E aqui eu adicionei um vertex map, tá vendo? Você só digitar aqui vertex map e vai colocar ela aqui no material mask tool, né? Aqui no meio das duas. Agora, por exemplo, aqui em diffuse a gente pode mexer, ó, vou colocar aqui um vermelho, né? Como exemplo, e aqui um preto, né? Pra gente fazer esse teste. Quando a gente volta aqui, ó, e vê, ainda ele não tá reagindo o material. E aqui é muito simples, né? Basta a gente abrir aqui o Vertex Map e pegar o queimando 1, né? Que é o principal, e jogar ele aqui. Agora você vai ver que ele já tá. A gente pode até inverter essas cores, né? Para fazer como se fosse o queimado um preto. Então vou colocar aqui o vermelho e aqui o preto depois dele tá sendo queimado. Ó, e quando a gente dá um play, então a gente já consegue ver a textura, né, observando em relação à questão do vertex que a gente criou aqui. Dentro desse material aqui eu vou puxar agora um gradiente, né, pode ser o Octane Gradient mesmo, aqui vou pôr aqui no meio. Vou puxar esses dois aqui, ó, para ele ficar mais juntinho um do outro. Você vai ver que vai ter uma diferençazinha aqui quando nessa parte de cá, né, ele fica menos smooth. Mas isso aqui vai ter um porquê, tá vendo? Quando a gente mexe aqui, a gente vai deixar ele mais assim, por enquanto. O primeiro material, a gente transforma ele aqui em Universal e aqui em BRDF eu coloquei também GGX Energy Precipice. Esse aqui aparentemente é o melhor, né, a melhor forma aí de a gente estar utilizando. Então a gente pode também depois disso vir, sei lá, vir aqui no Metallic e mexer, né, no albedo aqui, diminuir a cor e deixar ele mais metálico do jeito que ele tá aqui, tá vendo? Se a gente tira a cor dele, agora ele tá cromadão. A gente consegue fazer um float também aqui, até no espéculo também dá uma diminuída. Aqui no caso ele não reagiu. Agora, para fazer a questão do queimado vai ser o seguinte, ó. Nesse material de baixo vou vir aqui em emission e vou puxar um test emission, beleza? E aqui eu vou puxar também um vertex map. Esse vertex, cadê o vertex map aqui? Esse vertex ele vai receber esse aqui, ó, o delay, né? Ele vai receber essa questão do delay aqui. Então a gente vai ligar esse vertex aqui na textura, ele vai ficar, né, emissivo ali. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um gradiente, vai jogar aqui no meio. A gente vai inverter essas cores aqui, ó. Vai deixar o preto aqui e o branco ali. Tá vendo? E aqui a gente vai ter um controle sobre essa bordinha, tá vendo? De quanto a gente vai queimar disso. Para ficar mais bonito ainda, eu vou vir aqui em configurações. Vou colocar aqui em Path Tracing. Colocar aqui uns 500. Vou vir aqui em Boom Power, em Image... Post-processing, na verdade, enable. Vou colocar aqui uns 60 de boom power. Não, 60 ficou muito. Então, quando a gente dá um play, ó, a gente já consegue ver, né, a parte do delay aqui, ele entrando, reagindo como se fosse um fogo queimando mesmo, né? Em Test Emission, a gente pode puxar o Redistribution aqui, pegar um RGB Spectrum e colocar a cor que a gente quer, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele ficou vermelho.
Deixa eu abrir um parênteses aqui com vocês. Você que é amante ou quer trabalhar com 3D, eu tenho uma mensagem especial para você. Tem uma comunidade que está transformando os alunos em verdadeiros especialistas em VFX. E é por isso que eu venho trazer para vocês a oportunidade de entrar para essa comunidade. A comunidade Cinema 4D Pro é o melhor lugar para você aprender VFX no Brasil. E somente pelos vídeos aqui do canal, você já viu que eu entrego mais conteúdo do que alguns cursos famosos por aí. Nessa comunidade tem um curso completo do zero ao profissional, aulas práticas, grupo para tirar dúvidas no Discord e no WhatsApp, além de um bônus especial que eu nem posso falar aqui. É um lugar onde vai acelerar o seu aprendizado. Você já pode sair de lá já vendendo seus primeiros vídeos. Então, se você trabalha com edição de vídeo e quer faturar mais com seus vídeos, ou se você é um entusiasta do mundo 3D, vou deixar aqui embaixo um link na descrição ou então um QR Code aqui do lado, exclusivo para os inscritos aqui do canal poderem entrarem na comunidade. Então aproveita que as vagas não vão durar muito tempo. Voltando aqui no Emission, a gente pode colocar um Surface Brightness para ele dar pegar mais na superfície aqui, né? A gente pode mexer também um pouco aqui, às vezes, no Power desse Emission, de forma que ele vai responder melhor. Né? Trazer ele aqui também, ó, um pouco mais laranja aqui também. Vai dependendo do que você quer fazer aí, né? Vou pegar um meio termo aqui, tá vendo? Fica bem mais bonito, tá vendo? Fica mais aceso o negócio aqui. Então, quando a gente dá play, né, a gente tem esse resultado aqui, mas a gente pode fazer a melhoria ainda. No caso ali eu coloquei aquele gradiente bem curtinho, né? Então aqui que a gente vai conseguir ver aumentar ou diminuir essa parte, ó, dele tá queimando. Olha a diferença que já deu, cara. Ficou bem mais bonito, né? Então vai depender da forma que você quer que ele reaja aí. Eu coloquei até muito agora, vou colocar uns 100 só aqui mesmo. Ali na quantidade que você quer, ó, tá vendo? Quanto mais branco, mais tem a cor, né? Mais tem a luz, né? E quanto mais preto, menos tem. Então é uma coisa que você pode fazer até aqui no keyframe, né? A quantidade que você vai querer utilizar aí. Caso você queira pegar uma parte aí da animação, vamos supor que você quer pausar, né, isso aqui dessa forma e que a timeline percorra e mantenha dessa mesma forma, você pode vir aqui e mexer, adicionar um freeze tanto nesse tag quanto na outra, que você vai mexer aqui, ela vai parar aqui, né? Então ela vai ficar parada. Então não tem problema você mexer a timeline e ela vai continuar parada daquela mesma forma ali, caso você queira isso, né? No caso. Eu vou pegar o gradient, vou duplicar ele aqui em cima. Vou buscar aqui também o Noise 4D, né? O Noise do Octane Noise 4D. E vou colocar também outro gradiente. Eu não vou copiar esse de cá não, né? Vou puxar outro Octane gradiente para cá. Vou trazer agora um Multiply. Vou jogar ele aqui. A gente vai fazer a seguinte ligação, ó. No Vertex a gente vai ligar aqui também. Aqui a gente vai ligar no teste 2. Aqui a gente vai ligar nesse primeiro aqui. E aqui a gente vai ligar no de cima. Vai fazer essa questão aqui. E também, né, o gradiente aqui de cima, a gente vai ligar ele também aqui no tester, na parte de spa. Agora vamos fazer o seguinte, ó, nesse gradiente de cá, eu vou mexer um pouco nele aqui, né? Deixa eu ver a forma que eu acho legal aqui, né, para ele ficar mais, tá vendo? Ele observa um pouco mais do preto ali, né, usando isso aqui. A gente vai puxar tanto o transform quanto o projection aqui também. E aqui no Transform a gente vai mexer aqui, por exemplo, na escala dele. Ó, tá vendo? O jeito da forma que ela fica. Aqui no Test Project, né, que a gente puxou na projeção, a gente vai mudar isso aqui também. Mas antes disso, vamos pegar um triplanar aqui, né? Um triplanar, vamos jogar ele aqui no meio. Na verdade, vai jogar aqui entre o gradiente e o outro, né? E agora sim, nesse de cá, nessa Test Projection, a gente coloca aqui triplanar também. Agora ele já está observando uma forma diferente. A gente ainda pode voltar aqui, né, no nosso amigo escala e também aqui no noise. A gente pode mexer, né, na forma que ele está aqui e também principalmente nessa parte do gradiente aqui que a gente já tinha mexido, né, para a gente colocar ele mais ou menos com a quantidade aqui de luzes, tá vendo? Ó, desse jeito. E a escala também vai ser o controle agora da quantidade que a gente tem disso aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, agora tá parecendo mais que tá em brasa, né? E a gente também consegue ainda mexer aqui na escala, né? Através aqui da escala também.
E agora, se a gente pega o nosso Multiply e coloca aqui em Test Tree, a gente vai voltar ao que a gente estava fazendo antes, mas agora com todas essas texturas somadas, né? E para voltar, né, aquele brilho que a gente vai mexer nesse gradiente aqui, que é o de cima aqui que está ligado no primeiro Multiply, para tentar trazer também aquilo que a gente tinha antes, né? A gente vai somar os dois aqui, ó. Quanto mais branco vai ser melhor para nós, ó. Então a gente trazer o preto aqui mais o branco aqui, a gente consegue ter aquela linha que a gente estava tendo de queimado. Quanto mais próximo aqui, mais branco também vai ter, né? Então já vai ter somado aí. Então aí você vai, mexe aqui na escala também, na forma que você quer esse noise de cá, né? E temos aí então um resultado que dá para mexer com várias e várias formas aqui. Vou fazer uma configuração aqui, ó. Vou duplicar esse noise, pegar ele todo aqui, né? Essa parte aqui, duplicar ele. Esse multiply aqui também, eu vou duplicar ele aqui. Esse gradiente, a gente vai ligar ele direto aqui no test tree, beleza? Este aqui, esse gradiente vai ligar no teste 2 e esse noise aqui vai ligar no teste 1. E vai adicionar outro triplanar também, né? Aqui no meio. E agora é a hora de mexer nesse gradiente aqui que estava flutuando, né? Então, quanto mais branco ele tiver aqui, mais ele vai queimar em área. E quanto mais preto ele vai diminuir, né? Esse noise que a gente tem. Então é um noise em cima do noise em cima do noise. Pode ficar meio complicado aí, mas não é. Vou adicionar um node ADD. Vou deixar ele aqui em cima. E vai ser o seguinte, ó. Esse ADD eu vou colocar em tester. E esses aqui, ó, esses multiplier que eu fiz, eu vou colocar em teste 1 mais teste 2. Agora, no RGB Color aqui, né, você pode alterar para a cor que você quiser, né? Por exemplo, aqui, a cor que eu gosto muito desse aqui, né? Um Electric, né? Como se fosse um Electric. Né? Colocar um verde água, vermelho, lá, um azul também fica muito interessante. Um mais puxado pro roxo. Então, todas essas cores aí vão ficar muito bonito. Né? E lembrando que a gente tem toda aquela configuração aqui a gente mexer, né? Por exemplo, uma coisa que eu posso mexer aqui é no noise lá atrásão que a gente tinha colocado. Eu coloquei aqui, ó, animação 2, vou colocar o 1 aqui, ó. Agora você vai ver que ele vai manter mais tempo essa parte aqui do coisa, né? Então a gente pode aumentar o boom power aí, colocando o cutoff, sei lá, uns 6, uns 5, uns 4, pra gente ter só esse brilhinho, né? Aumentei até demais aqui agora. 3. Aí, ó, a gente tem um brilhinho a mais. E aí vai da sua criatividade qual cor que você vai querer utilizar, mudando sempre aqui no RGB Spectrum. Olha lá, verde. Lembrando que o Boom Power ele tem esse problema aí de carregar, então às vezes ele vai ficar com essa luz aí mais forte. Mas aí é só você vir e diminuir um pouco também. Tem ele aqui, ó.